Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu vou falar com uma amiga que eu conheci através de um curso online. E a gente descobriu que tinha muita coisa em comum. Ela também é mãe de 2 meninos, gosta de óleos essenciais, de cursos online e também de ler livros assim como eu. Mas ela tem uma habilidade que eu admiro e estou ainda desenvolvendo em mim e foi por isso que eu trouxe ela aqui hoje. Ela consegue conciliar super bem, equilibrar, né, as tarefas entre casa, filhos, ser produtiva, né, trabalhar em casa, em home office e ainda tudo isso nas férias. Vamos conhecer ela? Oi, Pamela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, a pergunta que não quer calar para todas as mães, como que você faz para se organizar? Eu te trouxe aqui hoje justamente pela uma conversa que a gente teve, né, na semana passada, que eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, dá um podcast, porque assim como eu, acho que outras mães também vão querer saber isso, que cada uma tem uma habilidade, né? Sim. Ainda tô, assim, desenvolvendo essa, porque eu sou da área criativa, multipotencial, TDAH, então a organização não é meu forte. Como que você faz para organizar essa rotina de casa, filhos, trabalho nas férias das crianças? Na verdade, nas férias, para mim, acaba sendo mais fácil. Porque durante a escola, eu tenho horários que eu preciso seguir maiores. E durante as férias, não. Durante as férias, eu consigo ter um tempo maior com eles e consigo trabalhar um tempo maior. Porque quando eles estão na escola, eu tenho que trabalhar um horário fixo da 1 às 5. Agora, quando eles estão de férias, eu consigo trabalhar mesmo no período da manhã, que eu não fico com peso na consciência dele estar em casa e eu estar trabalhando em vez de estar com ele, porque eu consigo ir direcionando o tempo que eu tô com eles. Então, tem hora que eu fico um pouco à tarde, eu fico um pouco de manhã, eu coloco eles também para trabalhar junto comigo, eles gostam, acaba se intertendo mais. Então, é onde eu acho que nas férias, para mim, é mais fácil. Eu não ter aquela obrigação certinha de horários. Pra mim já é diferente, porque assim, a primeira vez que eu tô em casa, nas férias, com os meninos, né, por outros motivos que eu ainda vou falar aqui no podcast. Mas pra mim é desafiador, porque eu não tenho muita noção do tempo, né, e também, por exemplo, quando os meninos têm aula, aquela correria, né, sob pressão, acho que eu acostumei, infelizmente, a viver assim, né, mas aí eu tenho que acordar 5 horas da manhã, né? Então, eu já acordo mais cedo, porque eles, né, preparar todo o café da manhã, e eles são mais tranquilos de manhã, assim, para tomar café, então deixo no tempo deles, sem estresse, né? E para poder sair de casa, para levar eles até 10 para 7 da manhã na escola. E aí, eu consigo ter um tempo maior para mim, que aí, tipo, 10 para 7, né, meu marido leva, eu já tô mais tranquila esse horário. E aí eu consigo me organizar entre casa, trabalho, às vezes uma atividade física, né, que agora nas férias eu tive que pausar tudo. É a parte mais difícil, eu acho que é a atividade física nas férias. Menina, eu não sei, porque eu vou te falar, como eu não sou uma dona de casa, sempre trabalhei fora minha vida toda, né, então eu sei muito bem trabalhar fora, mas a casa pra mim tá sendo o maior desafio, igual eu te falei. Eu demoro muito tempo, igual agora nas férias, pra fazer comida, deixar a cozinha arrumada, arrumar a casa, né, e ainda ter que trabalhar dentro de casa. Nossa senhora, pra mim tá sendo extremamente desafiador. E esses dias você falou pra mim, nossa, eu fiz em 15 minutos uma comida aqui, então conta o segredo pra gente. Eu acho que a questão é porque eu já tô 4 anos trabalhando em casa, em home office. Então, acaba que a gente vai se adaptando. E no início eu me sentia perdida, eu não tinha horário certo para acordar, eu não tinha horário certo para comer. Então, eu ficava muito perdida. E acaba que quando a gente fica ansiosa, a gente passa esse estresse para a criança. Então, eu tava com um bebê em casa, mais o Rafa, de 3 anos e meio, na época ele tava. Então, eu fui obrigada a seguir uma rotina, porque senão eu ia entrar numa depressão. Porque eu fiquei 7 anos trabalhando numa empresa, com horário certo, tudo certo, e eu chegar em casa. Assim que eu saí do trabalho, eu fiquei já grávida. Então, foi muito desafiador no começo. Aí, hoje, quando igual a gente conversa, é como se fosse fácil, é porque eu já acostumei. Nesses 4 anos que eu saí do trabalho e tô em casa, é muito mais fácil de eu conciliar. Antigamente, quando eu trabalhava com horário certo, eu falava, nossa, como que eu ia fazer se eu estivesse em casa? Seria tão bom. Mas assim que eu fui para casa, eu vi que não era tão simples assim. É mais fácil a gente trabalhar com o horário certo, numa CLT,
às vezes, quando a gente não é organizado, do que ir para home office, porque é muito mais desafios. A gente acha que é tranquilo trabalhar em casa, mas eu vou encaixando as coisas. Tem hora que eu tô trabalhando, eu vou e coloco uma roupa para lavar. Aí dá o tempo, eu vou e coloco a roupa para estender. Então, eu já entrei nessa rotina. É onde eu não paro exatamente um horário certo para só trabalhar ou paro um horário certo só para limpar a casa. E nas férias, aí se eu não criasse uma rotina certa para mim fazer, eu ficaria mais perdida ainda, porque até o horário de acordar deles é diferente nas férias, o horário de almoçar é diferente. Então a gente vai nesse tumulto todo e acaba desalinhando mentalmente. Então eu preciso ter uma rotina para seguir, mas hoje eu consigo conciliar muito bem por conta do tempo que eu já tenho em casa. Então, esses 4 anos, a única coisa que a gente não tem nas férias é tempo pra gente, não existe. Férias é tempo total para eles. Mas em questão da organização e das demais tarefas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, eu tô me lidando bem, assim, dentro do esperado. É que a gente se coloca que a gente quer ser muito... A mãe, ela quer ser muito perfeita. Dar conta de tudo, né? Dar conta de tudo. E eu acho que esse dar conta de tudo é fazer o seu melhor. Cada mulher, ela vai dar conta de uma coisa. A gente, às vezes, fica tentando criar um padrão, que todas têm que trabalhar fora, ou todas têm que trabalhar em casa, todas têm que ficar tal tempo com o filho, mas a gente sempre vai se cobrar. Eu acho que é meio que automático a questão. A maternidade vem, a cobrança vem, a culpa vem. É um pacote só. Nasce tudo junto, né? É um pacote só. Então, hoje eu já concilio muito bem por conta disso. Mas eu, mesmo nas férias, eu tenho uma rotina que eu sigo. Eu gosto muito de escrever, de colocar, de ter visualizar essa rotina. E para eles também eu faço isso. No meio de tantos cursos que eu gosto de fazer, eu fiz um da PS Mama e ela fala pra gente colocar a rotina pra criança, que a criança fica menos estressada. Ela não fica com aquela ansiedade que causa a birra até mesmo, causa o desconforto. Então, eu criei uma rotina pra eles com foto. Então, ele sabe que a hora que ele acorda, ele tem que tirar a roupa, ele tem que escovar dente, ele tem que arrumar a cama dele. Então, fica mais fácil para mim e fica mais fácil para ele também. A gente consegue lidar bem com isso. E eles seguem. Você conseguiu, assim, fazer eles seguirem. O pequeno segue melhor do que o maior. Porque o pequeno, ele gosta muito das coisas muito organizadinhas e ele tem um gênio muito forte. Então, assim, o que ele fala é meio que lei. Então, ele segue certinho e faz o grande seguir porque o pequeno tá mandando. O pequeno tem quantos anos? É um de 3 e um de 7. Eu tenho também, meu pequeno, acho que meu pequeno também, né, de 6 anos, ele segue mais fácil do que o meu maior. Eu acho que até porque a gente não, é difícil para nós ter essa questão da rotina, né? Como eu lido com economia criativa, essa questão de muito multipotencial, até essa questão do TDAH mesmo. É muita ideia, muito pensamento, muita emoção, tudo muito junto e misturado. E eu acabo me perdendo nisso tudo. E aí, agora nas férias, né? Eu aproveitei e falei assim, já que eu não estou conseguindo me organizar internamente, né? Meus pensamentos, emoções também pelo que eu passei, eu vou organizar externamente. Então, eu comecei a organizar as coisas lá em casa, os brinquedos, né? Porque a gente mudou para o apartamento, foi em outubro. Né, e depois eu comecei a fazer cursos, viagens, né, que quem acompanhou viu que eu viajei bastante. Então, eu nunca tinha parado para ficar em casa para organizar, porque era de segunda a sexta, rotina, né, corrida de crianças, atividades extras e também trabalho. E no final de semana, acho que a gente quer dar uma descansada, tudo. E aí eu falei, então eu vou aproveitar as férias e vou organizar tudo. E aí eu chamei, o maior não quis muito, né, me ajudar, mas o pequeno foi lá e eu falei, nossa, como é fácil para ele desapegar. Achei legal isso, que para mim era muito difícil desapegar, né, principalmente de livro, né, para mim eu deixo por último, porque como que é mais difícil, falei, vamos nos brinquedos. Os brinquedos, tem brinquedo lá de coisa que eles não usam mais, né, eles vão crescendo e muda muito essa faixa etária. E aí, não, você brinca com isso? Não, você tá brincando, já tá guardado faz um tempo, depois da mudança, você brincou? Não brinquei, então vamos doar? Vamos. Então, assim, ele é muito desapegado nessa coisa e me admira, que eu falei, nossa, criança, ela aprende mais fácil, né? Muito, e eu falei, eu vou chamar ele pra me ajudar, porque se fosse eu sozinha, acho que eu falava, não, ele vai brincar com isso, não, ele vai brincar, ia ser muito mais pesado pra mim. E aí, eu acho que eu não ia conseguir encontrar essa leveza que eu fui buscar na organização. Porque também é muito mais fácil a gente achar, saber onde está cada coisa, né? Cada coisa no seu lugar. Eu amo.
eu preciso, então, como você gosta tanto, né, já está convidada para ir lá em casa me ajudar nessa tarefa difícil de organizar? Eu já pensei seriamente, até quando eu saí do meu trabalho, eu pensei em ser personal organizer, porque é algo que eu gosto muito. E é muito engraçado, porque até minha mãe, quando vê o jeito que eu organizo as coisas lá em casa, ela ri, porque eu não era assim, eu era o oposto. Eu era muito desorganizada, muito. Qual o segredo? Quando eu casei, eu ainda continuei desorganizada assim, que meu marido até reclamava, porque eu não sei o que acontecia. Hoje é tão natural que é meio que automático o jeito que eu organizo. Então, eu não faço esforço para isso. É quando a gente cria o hábito mesmo, né? O caminho então, é neural, meio natural. né? Isso. Mas antes, minha casa era um caos. Só que o que eu percebia? Quando a minha mente estava desorganizada, a minha casa ficava pior ainda. Mas com o nascimento do Rafa, eu meio que me obriguei a tentar ser organizada e a conseguir isso para ele ter um ambiente melhor. Eu morava no apartamento, então eu acho que quando a casa é menor, a bagunça aparece mais do que quando a casa é maior. Então, eu fui vendo vídeos, fui procurando cursos a respeito disso e eu me apaixonei por essa área. Hoje, eu só não trabalho nisso mesmo por conta de ter que sair de casa. Mas é uma área que eu gosto muito e, assim, eu fico, se deixar, o dia todo vendo vídeo de organização. Quando eu tô muito nervosa ou estressada, eu sento no guarda-roupa e começo a tirar as roupas e dobrar de novo, porque isso me traz uma tranquilidade. Mas como é diferente de pessoa para pessoa, você falando que gosta, que ele te ajuda e tudo mais, o único momento na minha casa que é totalmente meu é o da organização. Eu não gosto de estar com ninguém durante a organização. É um momento seu. É um momento meu. Eu coloco uma música para tocar alto e vou organizando. É o momento que eu começo a organizar meus pensamentos. Até se o meu marido chega em casa e as coisas estão fora do lugar, ele fala assim, hoje você não está bem. Porque ele sabe que quando eu não estou bem mentalmente, a minha casa reflete muito isso. A minha casa, assim, eu acho que é um espelho da minha mente. Não, mas eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que também essa bagunça de pensamentos e emoções dentro de mim é por causa da minha casa, né? A gente mudou, a gente estava na pandemia numa casa grande, né? Você foi lá, você conheceu, então tinha 4 quartos, então tinha um quarto só para os brinquedos. Então, assim, era diferente. Aí, quando que você muda igual para apartamento pequeno, igual você falou... É muita coisa dentro de um espaço menor, né? E aonde que vai colocar tudo isso, né? É desapego total. Pois é, eu tô nessa, né? Eu falo assim, gente, não, preciso comprar armário, isso e aquilo. Depois eu falei, não. Deixa eu desapegar primeiro, ver realmente o que serve, o que não serve. E fui pro lado, igual eu falei, um lado mais fácil, que é o brinquedo dos meninos, né? Fiz um pouco do guarda-roupa dos meninos. Tô deixando as minhas coisas mais por último, né? A roupa, se bem que, né, eu te passei... Eu já tinha te falado, né, que eu já tinha desapegado de roupas, mas de tempos em tempos a gente tem que fazer isso, né? Olhar nosso guarda-roupa, olhar nossa... Não livro, né? Livro deixa pra depois. Livro, eu geralmente... É a única coisa que eu não desapego, é livro. Porque eu acho que vai passando o tempo, é legal você ver o que você já leu, reler de novo. Lá em casa a gente tem muito livro, nem todos a gente conseguiu ler. Eu vi esses mas dias eu gosto muito. A única coisa que eu tenho lá em casa que eu guardo realmente é o livro. Da roupa, eu geralmente coloco... As minhas roupas são todas por cabide, eu vou colocando na ordem que eu vou usando. Então, se eu vejo que dentro de um ano eu não usei aquelas roupas, aí eu tiro elas, para não ficar aquela coisa, eu vou usar. Hoje eu criei parece que um padrão tão forte de desapegar, que tem hora que eu desapego até de coisas que depois eu preciso. Eu não penso muito nessa hora. Mas você tem, tipo assim, de tantos em tantos meses, você tem, tipo, dá essas dicas, esses conselhos pra gente que não é ainda O meu organizado. guarda-roupa eu arrumo de 6 em 6 meses. Mas se eu não tô legal emocionalmente, eu arrumo ele antes. Então, depende muito. Mas a questão de tirar as roupas, eu faço todo final de ano. Parece que quando vai chegando o final do ano, vai entrando um ano novo, parece que a gente quer essa questão da mudança. Renovação, a gente busca, né? por isso, né? Por essa renovação. Então, é uma coisa que eu faço todo final de ano. Eu tiro as roupas que eu não usei. Então, eu já tenho... No meu guarda-roupa, fica como se fosse um marcador. Que aí as roupas pra frente é as roupas que eu não usei, as roupas pra trás é o que eu já usei. E a gente tem o costume de usar sempre as mesmas roupas, né? Mas eu fiz isso pra conseguir não ter a consciência pesada na hora do desapego. Ou falar, eu vou usar. Se dentro de um ano passou todas as estações e a gente não usou, não corre risco da gente usar no próximo ano. E eu tinha muito pensamento também em questão de peso. Eu sempre, a hora que eu atingir esse peso, eu uso essa roupa. Acho que isso é a maioria das mulheres, né? Não, eu vou deixar essa calça aqui, porque ainda vou fazer eu caber dentro dela, né?
Eu tinha muita roupa assim. Mas aí, eu fiz um curso uma vez que falou a respeito disso, que quando a gente muda do corpo, a cabeça também muda. E a gente não vai querer mais aquela roupa, a gente vai querer uma roupa nova. Tanto que a gente acaba de comprar a roupa, parece que o prazer da compra ali é tão grande, passa 2 semanas, você já nem lembra que tem a roupa mais, nem pensa nela para poder usar. É a dopamina de comprar, né? A gente sabe disso em relação a cursos, né? A gente... Eu acho que uma coisa que eu preciso administrar é a questão da compra. A questão da organização eu tô conseguindo dominar. Agora, a compra é algo que eu preciso me segurar muito ainda. Mas roupa tem aquela frase, né? Fala assim, então nada entra se nada sair, né? Por exemplo, você compra uma roupa, sai roupa. Mas e curso, livro, como que a gente faz? Eu acho que a pior parte do curso, que meu marido fica muito bravo, é quando eu compro e não faço. Meu bem, a maioria das pessoas. Então, estamos juntos. Mais uma coisa em comum, infelizmente. Eu acho que essa é a parte pior. Porque aí, quando você compra e faz... Tem os 2 lados, né? A gente precisa comprar, fazer e praticar, que é o excelente, né? É o céu azul. Mas quando a gente não faz, é pior ainda, porque nem o conhecimento ali a gente adquiriu. Aí tem aquele sentimento, né, da culpa. Comprei, não fiz, acabei, assim, aumentando as dívidas no cartão pelas parcelas de curso e acabei não fazendo. Acho que é pior ainda, a gente se sente pesada, Eu comprei o ano passado um curso de viagem, sendo que eu nem tenho costume de viajar. Mas ele foi assim, o moço que estava vendendo, ele foi tão gente boa que eu pensei, eu vou ajudar ele. Mas você sabe que até um assunto para um outro podcast, né? A gente já até falou sobre isso, que eu te falei que pra gente vir aqui, para você voltar, né? Pra gente falar desse assunto, que é a questão do descontrole emocional, né? Que faz a gente entrar em dívidas, não é só a educação financeira, a questão do descontrole emocional. Mas eu acho que é para tudo, né? Descontrole emocional faz a gente fazer cada coisa que... porque a gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe o que precisa ser feito, o que leva a gente em outro padrão, mas a gente acaba fazendo as mesmas coisas, né? Andando no mesmo caminho, porque é muito mais confortável para nós andar no mesmo caminho. E por isso que eu tenho isso aqui, ó. Os óleos essenciais do meu lado, porque eu preciso o tempo todo... Ajuda muito. Sabe, aquele orar e vigiar, eu preciso o tempo todo vigiar minhas emoções. Eu tô nesse caminho de estar mais consciente das emoções para não entrar nessa de realmente comprar mais coisas. Porque querendo ou não, né? A gente sabe que marketing digital usa bastante gatilhos, né? Eu tô estudando também sobre neurociência, neuromarketing. Então, a questão do consumo da pessoa é totalmente emocional, né? Então, se a gente não controla as nossas emoções, se a gente não tem consciência das emoções que a gente está sentindo naquele momento, a gente vai... Porque a pessoa tá te dando atenção. Às vezes a gente... É nossa criança interior que tá vindo à tona, né? Tá vindo à tona porque ela tá precisando de atenção e aquele moço gentil da internet está dando atenção e por isso a gente vai retribuir comprando o curso dele. Mas igual você falou agora a respeito de criança, nossa criança interior, é tão engraçado que até para brinquedo. Ontem eu fui numa loja com meu menino e ele queria um brinquedo que era um carrinho. Mas tinha um brinquedo lá que era de peixinho, aqueles peixinhos bem antigo que rodava e tinha um imã na boca. Sei. Eu achava aquilo lá muito legal. E eu queria, porque queria comprar. E ele não queria aquele brinquedo, ele queria o carrinho, mas eu queria o peixinho. E eu quase levei o peixinho, sendo que ele não queria. Então a compra não era para ele. A compra era para mim. Eu já comprei vários brinquedos assim, achando... me lembrava a minha infância... Ele vai gostar, ele nem dava bola, nenhum dos dois. Desapeguei desse brinquedo ontem. Nas coisas dos meninos. Mas você sabe que ser mãe é uma forma, né? Uma missão que a gente tem, uma forma da gente criar nossa criança interior através dos nossos filhos. Eu fico imaginando se eu tivesse uma menina. Então. Eu acho que eu iria à falência se eu tivesse uma menina. Porque eu olho as bonecas, eu fico pensando, tipo, nossa, se eu tivesse uma menina, eu ia comprar essa. Mas não era pra menina, é pra mim, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Eu acho que a questão emocional, ela cria doenças, ela descontrola a gente na questão financeira, ela descontrola a gente como mãe. A gente tem que olhar muito para isso, para não deixar essa questão emocional a gente seguir por ela, né? Principalmente como mãe, né? Porque, assim, a maioria das vezes que a gente, às vezes, briga com os nossos filhos, não é culpa deles, é descontrole emocional. Uma frustração nossa em relação a alguma coisa do trabalho, ou seja, financeira, né? Então, assim, e fora os hormônios, né? Porque nós mulheres, além das emoções, né? Que a gente tem mais a parte emocional do que os homens, também temos os hormônios que controlam a gente e deixam a gente mais sensível ainda, né? Eu acho que um ponto, assim, que é importante a gente tentar é não se culpar.
Igual quando acontece de eu estar muito nervosa e eu sei o motivo de eu estar nervosa, eu tento não ficar me culpando, porque aí eu fico mais nervosa ainda e eu acabo descontando neles. Igual tem vezes que, como eu trabalho em casa e eles estão perto, acontece alguma coisa que me frustra muito, aí eles vêm me perguntar alguma coisa e na hora a nossa fera, né, quer se libertar. E eu tento me segurar, porque senão eu acabo falando coisas ou fazendo coisas que depois eu vou me arrepender disso. Aí vem a culpa de novo. Nossa, gente, a gente tem que ressignificar essas culpas, né? Eu acho que como mãe, eu não sei se tem como, porque cada detalhe que tem, a gente se culpa por algum motivo. Mas será que não é uma crença que colocaram na nossa cabeça? Porque assim, já existe a frase, né? Agora mesmo vira um ditado popular. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu acho que é tão natural a questão que você pensa assim, se eu tivesse feito dessa forma, e se eu não tivesse feito isso? Igual hoje eu tô pensando muito na questão do Rafael, que tá com 7 anos, como que ele vai se desenvolver a questão financeira. Como a gente passa por um momento delicado financeiro, eu fico pensando se ele vai seguir um padrão nosso. E eu não quero que isso aconteça. Então, tudo que eu vou falar com ele sobre dinheiro, tudo que eu vou fazer com ele sobre dinheiro, eu fico pensando, o que eu tô criando nele? Então, é o sentimento de culpa, se for ver, por trás disso. Porque eu não quero ter a culpa dele seguir um padrão que eu não quero que ele siga. Esse é um dos motivos que quando a gente tem consciência, né? Assim, quando a gente começa a estudar, abrir nossa mente para esse conhecimento, a gente começa realmente a voltar um pouco à culpa. Porque fala, peraí, que criança que eu tô instalando no meu filho? Né, igual a gente estava conversando também esses dias sobre a questão financeira, né? Da questão de não ter dinheiro. Conta pra nós aí, o que você aprendeu também dessa... De falar, né, pra ele. É algo tão natural que a gente não presta atenção e passa despercebido. Todas as vezes que a gente sai, eles pedem muito, né? Se deixar, eles querem levar a loja inteira. E toda vez eu falava pra ele, é caro, ou é barato, ou não, eu não posso levar hoje, não, eu não tenho dinheiro. E eu vi uma palestra a respeito do financeiro e ela falou assim que a gente não pode criar a crença neles de merecimento. Que ele não merece o que é caro, que ele só merece o que é barato. Porque isso vai fazer com que ele não tenha uma vida financeira estabilizada. Isso vai fazer com que ele tire o dinheiro, né? Não deixe o dinheiro ficar na sua vida, né? Entrou e saiu. Isso. Então, a hora que ela falou isso, foi algo que eu fazia muito com ele. Muito, principalmente com o mais velho, que ele pede mais, né? Então, eu sempre falava pra ele, não, isso é caro. Não, isso você não pode porque é caro. E ela falou assim que é pra gente falar se isso é um bom preço. Então, agora, ele pergunta, isso é um bom preço, mamãe? Ele entendeu que não é a questão de ser caro ou ser barato, é a questão de se é um bom preço mesmo. Se é o momento pra gente comprar. Então, ele pergunta se é o momento. Eu não falo mais pra ele que eu não tenho dinheiro. Eu falo pra ele que agora não é o momento. Aí, quando eu vou falar do valor, eu falo pra ele, vamos ver se é um bom preço e se é o momento. Eles aprendem muito rápido, muito fácil. Então, essa crença nele de merecimento a respeito disso, ele não vai ter. Pelo menos o que depender de mim, ele não vai ter. Então, foi algo tão simples que faz tanta diferença. Quando eu fiz um curso de pais o ano passado, até a questão da criança, quando a gente está conversando, a criança fica chamando. E isso é muito chato. Sei exatamente. E a gente fica nervoso e tal. Aí eles ensinam no curso que era pra falar pra criança pôr a mão na nossa mão. E a gente põe a mão de novo na mão deles pra saber que eles vão ser atendidos, mas que é só pra esperar um pouquinho. Estamos ouvindo você, só que agora não é o momento. Isso. Eu ensinei ele uma vez. Todas as vezes que ele vai falar comigo, que eu tô conversando com alguém, que ele vai me interromper, ele coloca a mãozinha. Tem hora que eu esqueço. Ele aprendeu assimilou tão bem que ele não esquece. Criança é uma esponja, né? Então, assim, eles e o pequeno segue. Aprendem coisas boas e coisas ruins. Por isso que a gente tem que estar atenta a tudo que a gente faz, né? Nem só ensina, tudo que a gente faz, porque eles imitam muito, né? Ah, sim. A gente é o espelho deles, né? Não é o que a gente fala, é o que a gente faz, Nem só nós, por exemplo, os pequenos agora. Eu vejo agora em casa, né? Que os meninos estão mais em casa, eles não foram pra colônia. Eu vejo que o pequeno tá imitando muito mais velho. Lá em casa... Então, você vê a diferença de 6 anos, tem coisa que eu falo, gente, o que você tá fazendo? Tipo, você tá igualzinho o seu irmão. Tudo que o grande faz, o pequeno quer fazer. Tudo, tudo, tudo. E ele não tem a ideia que aquilo lá não é pra ele. Então, tudo ele quer fazer. Até a questão que, agora nas férias, meu marido leva ele pra trabalhar junto, pra ver como é que é. O pequeno quer ir, mas não dá pra ele ir, porque é um trabalho que tem um certo perigo. Então, ele não pode ir.
O grande já dá pra ir. Já entende. Ele não entende. Ele pergunta por que eu não posso ir trabalhar com o papai. E aí eu falo pra ele, ó, a gente divide. Você trabalha com a mamãe, o Rafa trabalha com o papai. Ele fica emburrado, mas a gente tem que conciliar. É o que a gente falou também, né? Às vezes é uma forma também mais fácil pra gente lidar só com cada um, né? Sim. Do que ficar os dois. Porque lá em casa, o dia que fica os dois com uma diferença de idade, nossa, é briga o dia todo. Aí eu tento trabalhar. E aí, mãe, ele fez isso, mãe, ele fez aquilo. Eu falo, meu Deus, como que eu vou? Eu respiro, cheiro meu olhinho, que eu falo, tudo bem, calma, gente, para de brigar e tal, né? E fora que quero comer o dia todo, mas me conta, então, se a estratégia deu certo pra você, né? Mandar um com seu marido e ficar com o outro em casa. Quando eu preciso fazer algo que eu preciso de uma atenção maior, eu preciso que ele leve o mais velho, porque senão os dois juntos, brincando junto comigo para mim trabalhar, é mais complicado. Quando eu tô criando alguma arte ou fazendo algum orçamento, ainda dá. Mas se é algo que eu preciso fazer planejamento, aí ele precisa me ajudar com isso. Porque a maternidade é dos dois, né? Então, ele me ajuda muito nessa questão de pai. Na verdade, eu brinco que lá em casa, geralmente é tudo mãe, né? Na minha casa, não. É tudo pai. Eu deixei muito ele ter a participação e ter o espaço dele. Com o pequeno foi um pouco mais difícil. Com o Rafa, que é o mais velho, foi mais fácil de eu conseguir criar isso. Agora, com o pequeno, eu acho que ele tinha a ideia que ele tinha que dar atenção para o Rafa e deixava o menor. Mas agora a gente já conseguiu conciliar bem isso. É bem engraçado dividido. Que o meu foi o contrário, né? Meu primeiro filho, eu que fui mais uma mãe leoa, quis proteger, então acabei, acho que, não deixando, né, ele participar tanto. Eu acho que muito é a gente que dá o espaço. Aí porque a gente precisa falar, precisa pedir. O homem não é de fazer simplesmente porque ele quer. A gente tem que pedir, tem que deixar eles fazerem. Mesmo que tem hora que a gente se segura, porque tem hora que ele quer fazer as coisas com os meninos que pra mim é perigoso, pra mim não é legal. Eu fui criada de um jeito que não era muito de brincar, era muito mais fechado do que a criação do meu marido. Mas pra ele é homem, tem que fazer isso, e a gente tem muito medo das coisas, né? Medo de machucar. Então, acaba que a gente segura mais e geralmente o homem não. E eles falam que, por exemplo, a gente tem que deixar o homem, né, o homem ser homem, porque os nossos filhos precisam dessa figura masculina do jeito que eles são. E às vezes a gente acha ruim, porque eles não fazem as coisas do jeito que a gente faz, né? Sim. Mas eu fui aprendendo isso agora no Gustavo, né? Porque o João, eu realmente fui a primeira vez, né? Tô me tornando mãe agora, nossa senhora, é meu, tudo. Então, realmente, eu passei um desafio na primeira maternidade, da questão de não saber. Acho que eu aprendi a ser mãe, né, com o meu primeiro filho. O segundo já foi totalmente diferente. O segundo é muito mais tranquilo, né? É muito mais tranquilo. Então, assim, mas eu falo que se o segundo fosse conta. O meu primeiro, não existiria o segundo. Porque ele é muito mais arteiro do que o Rafa é. Muito mais. Mas eu acho que é muito criação. A minha mãe me criou muito com liberdade. Então, eu quis trazer muito isso pro Rafa. Então, mesmo ele sendo o primeiro, eu não criei ele muito fechado, não. Até eu me surpreendi, assim, com a questão da criação dele. Como onde ele quer ir, eu deixo. Lógico, se tem as pessoas que eu confio. O Benício eu já seguro mais. Então, eu acho que eu fui meio ao contrário. O primeiro eu soltei mais e o segundo eu seguro mais. Ou seja, não tem um manual de instruções. Cada uma é de um jeito. A gente tem que realmente se descobrir, né? A gente descobrir como que a gente vai fazer naquela maternidade. Até porque nós não somos mães todas iguais e os filhos também não são iguais. A gente dá pra ver em casa, né? O meu pequeno é diferente do meu mais velho, igual você tá falando. O meu também. É um oposto do outro. Muito diferente. Então, o Rafa, tudo que o pequeno fala, ele segue. O pequeno não segue nada do que o Rafa fala. Então, vamos desconstruir essa maternidade e fazer de um jeito que fique leve para cada uma. Esse é o segredo, né? O bom é ser mãe do jeito que você quer e do jeito que você acha certo. Eu acho que, igual a mãe de primeira viagem, ela fica muito com medo de como que ela vai fazer com a criança, se tá certo, se tá errado. Não existe um certo e errado. Existe você sendo a mãe dele. Existe eu acho que um aprende com o outro. Eu acho que é ter liberdade. É que hoje a gente vive num mundo muito de julgamento, de isso é certo, isso é errado. Eu acho que a mãe tem que ter liberdade para ser mãe do jeito que ela acha que tá certo. E com leveza, né? Sem pensar na culpa e tudo mais. Pamela, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Gostei muito. E a gente vai ter outras oportunidades pra gente falar daquele outro assunto, né? Da parte de finanças, que a gente tanto conversa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, eu.